Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai dar início então ao quarto bimestre com a primeira aula, né? Química nos terceiros anos. A gente vai falar de um assunto bem tranquilo, que é a química ambiental. Vamos falar aí sobre os ciclos biogeoquímicos, tá? Então a gente vai entender aí como que funciona, como funcionam os ciclos biogeoquímicos, o que é poluição, os efeitos, enfim. Só que nesse primeiro momento a gente vai entender o que são mesmo os ciclos biogeoquímicos, como que eles ocorrem, como que eles estão na natureza, no nosso dia a dia, tá bom? Já adianto que uma forma didática, a gente vai separar os ciclos biogeoquímicos, mas eles acontecem ao mesmo tempo, tá? Eles são simultâneos e aí um influenciando no outro, colaborando para que um ocorra ou não, tá bom? Então vamos lá para nossos conceitos. Então, quem estuda essa sequência de assuntos é o pessoal da química ambiental, tá bom? Então, todos esses processos químicos que envolvem e ocorrem na natureza é a química ambiental quem estuda. Então a gente estuda aí todos esses processos que envolvem a atmosfera, a água, solo, poluição, efeitos, né, de produtos químicos, enfim. E aí qual que é a grande sacada do químico ambiental? Descobrir formas, métodos de evitar que esses fenômenos ocorram de forma o que degrada a natureza, o que atrapalha esses fenômenos, fazer com que isso seja minimizado. Então são realizadas análises ambientais que a gente chama. Então análise de qualidade de água, análise de qualidade de solo, qualidade de ar. Então a gente vê na rua aqueles relógios nas grandes avenidas marcando a qualidade do ar, né? Boa, razoável, ruim e tal. E é claro que aquilo ali é para ter uma ideia, mas existem análises com mais precisão desses itens de poluição de ar, solo e água, tá bom? Então, ciclos biogeoquímicos, né? Então, essa ciência, né, a biogeoquímica, ela vai estudar como funcionam esses ciclos. Então, algumas substâncias químicas, elas são renováveis, né? Então, esses ciclos que a gente estuda para poder entender qual é a interferência do ser humano nele e como a gente pode minimizar esse efeito, tá? Como a gente pode minimizar essa influência do ser humano nesses ciclos. Então, os ciclos são divididos em gasosos e sedimentares. Tem os gasosos oxigênio e nitrogênio. E aqui os sedimentares água, fósforo e carbono, tá bom? Então vamos para o primeiro, o clássico ciclo da água que vocês veem lá desde Catatal, né? Então no ciclo da água, o que ocorre? Eu tenho aqui um rio, oceano, lago, represa, não importa, por ação de uma fonte de calor, a água evapora, formam as nuvens, elas se condensam, né? Formam as nuvens. Através da transpiração dos vegetais também, né? São formadas vapores de água. Então, tudo que gerar vapor de água, isso vai contribuir para a formação das nuvens, né? Essa formação das nuvens ocorre e depois de um determinado momento, né, por condições climáticas, ocorre a precipitação, que é a chuva propriamente dita. Essa chuva ela pode ocorrer em lugares mais altos, aí forma neve e gelo, ou em lugares mais baixos, próximos aí ao nível do mar ou próximo ao solo, e aí forma só a água mesmo, como a gente conhece. E aí volta a água na forma líquida, né? Então, a água na forma líquida ela se evapora, então transforma em gás, aí depois ela volta a ser líquido de novo, ou em algumas regiões ela volta a ser sólida, tá? Ela tem os três estados dela aí, tá bom? Esse é o ciclo da água, todo mundo já conhece, bem simples mesmo. No ciclo do carbono, né? Como que ocorre o ciclo do carbono? Então vamos lá. Vamos pensar primeiro na natureza sem influência do ser humano.
Na respiração a gente emite CO2, né, que é o gás aqui que tem o carbono, tá bom? A respiração de animais, a respiração, né, na fotossíntese, né, na troca aqui, né, do oxigênio pelo gás carbônico. O que ocorre? A geração do CO2. Na influência humana, nas indústrias, enfim, pela queima de combustível fóssil, né, também a geração de gás carbônico. Aí esse gás carbônico, ele é absorvido pelas plantas, certo? E aí forma o que a gente chama de carbono orgânico, tá bom? E aí mais para frente a gente vai entender quando a gente entrar nos ciclos de uma maneira mais aprofundada, tá bom? E aí o ciclo ele se fecha porque o animal morre, toda a decomposição dele gera gás carbônico e esse ciclo não se termina, tá bom? O que acontece no nosso dia a dia? A gente tem uma concentração muito grande disso, fazendo um desequilíbrio no ciclo. Então a gente respira, né, o ar atmosférico que contém o CO2, a gente retém o oxigênio e manda de volta o CO2. Só que se fosse só isso, estava tranquilo. O problema é quando a gente tem influência do ser humano emitindo mais gás carbônico ainda, que aí dá um desequilíbrio nesse ciclo. E aí as plantas que são responsáveis por absorver esse gás carbônico e devolver só carbono mesmo, né? Que aí a gente pode se alimentar dos vegetais, enfim. Ela não consegue consumir todo esse CO2 presente na atmosfera, tá bom? Então esse é o ciclo do carbono, o CO2 se transformando em carbono que a gente vai consumir, por exemplo, nos vegetais, porque formam as folhas, enfim, a gente chama de carbono orgânico. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente estudar os ciclos de uma maneira mais aprofundada. Mas a ideia aqui é que vocês entendam que existe o gás carbônico presente aqui no ciclo do carbono, que é a partir do gás carbônico que a gente consegue ter esse carbono, que depois ele vai voltar, né? O animal morre, todos nós morremos, enfim. E isso retorna para a natureza de alguma maneira, tá bom? No caso do ciclo do oxigênio, também é muito próximo do ciclo do carbono, por conta do gás carbônico, né? Que eu me refiro. No ciclo do oxigênio talvez seja mais fácil de compreender. Então vamos lá. Eu tenho as plantas, vamos colocar assim, elas absorvem aqui também o CO2, mandam oxigênio, o atmosférico. Esse oxigênio ele é captado pelos animais, né? Então a gente respira esse ar atmosférico e é captado esse oxigênio, é devolvido o gás carbônico e aqui a planta pega esse gás carbônico e devolve o oxigênio. Então o ciclo se fecha. Tá? Do nitrogênio, ele é bem mais complexo. Vocês veem aqui que tem várias indicações aqui na sequência. Então vamos lá. Não importa a partir de onde a gente comece, porque é um ciclo. Né? Então vamos pensar aqui. Eu tenho nitrogênio na atmosfera. Tá? Então, esse nitrogênio na atmosfera. Nesse nitrogênio da atmosfera, ele vai ser fixado por bactérias fixadoras. Então existem no solo algumas bactérias que fixam esse nitrogênio que vem da atmosfera. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio vão fixar esse nitrogênio e vai servir como alimento para as plantas. Tá? Vamos colocar assim, é um nutriente para a planta. Essas bactérias que fixam o nitrogênio no solo vão transformar esse nitrogênio em amônio. Tá? Aqui está errado, não é amônia, é amônio. Tá bom? Esse amônio aqui, esse íon, ele, após uma nitrificação, que existem essas bactérias também lá no solo, vão formar nitritos e nitratos. Esses nitritos e nitratos vão ser consumidos também por outras plantas
plantas, animais de alguma maneira, tá bom? Quando são consumidos pelas plantas, aí voltam a se decompor. As fungos e bactérias presentes aqui, ó, nas plantas, enfim, ao redor delas, elas decompõem formando de novo amônio. E aí transforma nitritos em nitratos de novo. Os animais a mesma coisa. Os animais consomem esse alimento, aí através das fezes dos animais é decomposta esses nutrientes e aí forma de novo amônio aqui, enfim. Por isso que a gente quem conhece o povo do interior, enfim, sempre fala do uso de esterco para adubar o solo, né? Então está explicado o motivo pelo qual a gente usa esterco para adubar o solo, porque ali tem nutrientes e bactérias, enfim, que vão quebrar aqui as moléculas do amônio para formar nitrito e nitrato, que é também fonte de nutrição para as plantas. E aí uma parte desses nitritos e nitratos, se eles forem consumidos por essas bactérias desnitrificantes, então essas bactérias vão pegar esses nutrientes aqui e vão devolver o nitrogênio para a atmosfera. E aí fecha o ciclo. Tá bom? Então, resumão do ciclo. O nitrogênio ele é absorvido por bactérias fixadoras. Algumas bactérias vão nitrificar, né, esse nitrogênio fixado por essas daqui. Vai formar nitritos e nitratos, que vai servir de alimento para a planta, enfim. Ou vai seguir o caminho das bactérias desnitrificantes, gerando nitrogênio de novo. Tá? Então, para quem vai para agronomia, esse aqui é o carro-chefe da agronomia. Tá? O ciclo do fósforo, tá? Também comentado aí em algumas situações. Também não importa aqui da onde saia, da onde a gente parta, porque é um ciclo. Então vamos pensar aqui. O fosfato orgânico ele é presente aqui no solo, em rochas, enfim, não importa. Esse fosfato orgânico vai ser absorvido nas plantas. Dentro da agricultura, eles têm um nutriente chamado NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. São 3 nutrientes básicos para a planta poder ter um maior rendimento, enfim. Então aqui a presença do fosfato, que tem o fósforo, né? Que aí vai ser consumido nesse ciclo aqui. Alguns animais vão comer essas plantas, vão se alimentar dessas plantas. Esse fosfato vai estar presente nos animais, enfim. E ele vai e forma esse ciclo de ser fixado nas plantas, os animais consumirem, isso ser devolvido, enfim. De alguma maneira, isso volta sempre seguindo esses ciclos aqui que vocês estão vendo, esses caminhos de ciclos do fosfato, que é um dos nutrientes que as plantas usam, tá bom? Então, peixes também possuem esse fosfato, só que é um fosfato orgânico e não inorgânico. Tá? O orgânico é porque está em organismo vivo, o inorgânico porque está presente em minerais, tá bom? E aí você tem o consumo, né? A águia ou a ave consome o peixe, e aí as fezes aqui se depositam no solo, e as plantas fazem a captação desse fosfato, transforma tudo isso em fósforo. Então esse é o ciclo do fósforo. Tá? São N ciclos, a gente colocou aqui os mais importantes, os principais aqui, que estão mais próximos do nosso dia a dia. E aí nós temos aqui uma lista de atividades para vocês resolverem, né? 6 perguntinhas baseadas nisso que a gente falou. E uma sétima aqui, que é a atividade de um quadro, que vocês têm que preencher, que também é baseado somente nos ciclos biogeoquímicos, tudo bem? Lembrando que vocês vão mandar no e-mail do seu professor, tá, de química, as atividades resolvidas, para que ele faça a correção, tá bom? É isso daí, bons estudos para vocês e até mais.